para vocês o Evangelho de João, capítulo 5. Nós iremos ler do versículo 1 até o versículo 9. Amém? Todos acharam? Amém? A palavra de Deus vai nos falar o seguinte: depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres, ou portas, ou entradas. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos, que se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são, ou queres ficar curado? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus então lhe disse: levanta-te, tome a tua cama e anda, ou então tome a tua maca e anda. Logo, aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Glória a Deus. Irmãos, aqui a gente está frente ao milagre do paralítico de Betesda. O primeiro ponto importante que eu quero trazer à igreja é que quando João ele nos relata da festividade que estava acontecendo naquele dia, a palavra de Deus vai nos falar que havia uma festa entre os judeus. Festa essa que dos judeus tinham 3 festas no ano em que todos os israelitas se uniam naquele lugar para festejar. Era Páscoa, Pentecostes e alguma outra que me fugiu o nome agora. Por conta disso, a palavra vai nos falar que de tempos em tempos a água se mexia. Ou seja, o milagre que acontecia naquele tanque era um milagre periódico, ou seja, um milagre que acontecia ano em ano. Uma vez no ano, aquele tanque se mexia as águas e o milagre acontecia. Outro ponto importante no versículo 2, quando ele fala assim: o qual tem 5 alpendres, ou o qual tem 5 portas. Cada um dos 4 evangelhos ele vai trazer uma determinada forma de escrita. Mateus ele escrevia para os judeus, então ele escreve de uma forma. É tanto que Mateus ele é muito mais característico no falar. Então no começo do seu evangelho ele vai trazer toda a genealogia física de Cristo. Quando a gente vai para o evangelho de João, a gente tem um evangelho mais voltado para o lado Deus de Jesus Cristo. João ele escreve mais voltado para o lado divino de Jesus. Então tudo que João escreve, tudo que João fala no seu livro é umas características voltadas mais para o lado espiritual de Jesus, mais voltado para o lado espiritual do que Jesus queria falar. E não é à toa que João deixa escrito que naquele canto, naquele lugar chamado Tanque de Betesda, havia 5 entradas. Quando a gente vai analisar e pesquisar sobre, a gente vê que muitos dos judeus eram divididos. A gente tem, por exemplo, os saduceus, a gente tem os essênios, a gente tem os fariseus, a gente tem os zelotes. O próprio povo judeu era um povo dividido. Por conta disso, a crença do povo judeu também era dividida. Por exemplo, os fariseus eles acreditavam em todo o livro que a gente tem hoje do Antigo Testamento. Eles tinham para leitura o livro de Isaías, o livro de Salmos, Provérbios. Mas, por exemplo, os samaritanos, eles liam apenas os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá. E é aqui onde entra a característica de João, que João nos traz, como por exemplo, que eu falei, as 5 entradas. Você pode estar se perguntando por quê? João, ele queria que o evangelho dele, que as características divinas de Jesus fossem
abertas e entendidas por todas as pessoas, inclusive por todos aqueles lá de Israel. Então, por conta disso, todas as pessoas deveriam entender as características que João queria falar. Se João falasse de algo que estivesse escrito em Salmos, os samaritanos, por exemplo, não iriam entender, porque eles não leriam Salmos. Então ele pega a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, já que todos eles tinham essa leitura da Torá. Quando a gente vai para o estudo, a gente vê, por exemplo, Gênesis capítulo 17, quando Deus está falando a Abraão, fazendo a promessa a ele, que Deus fala que a descendência de Abraão seria numerosa como as estrelas e como as areias do mar. E a gente vai lá para Gálatas 3, Paulo falando e explica que a promessa que Deus fez a Abraão foi feita a Cristo. João estava querendo mostrar que a Torá servia para mostrar que Cristo um dia viria. Vou continuar. Lá em Êxodo, que é o 2º livro da Torá, capítulo 3, versículo 8. Deus ele levanta Moisés para livrar o povo da escravidão do Egito e para levar o povo a Canaã, que era aquela terra que ele prometeu a Abraão, que mandava leite e mel. E da mesma forma Jesus Cristo veio para nos livrar da escravidão do nosso pecado e nos levar a uma terra muito melhor que a gente possa imaginar, que é a terra salvífica que a gente vai, a Nova Jerusalém. Lá em Levítico, a gente tem, por exemplo, quando Deus fala a Moisés os 5 tipos de ofertas: a oferta do holocausto, a oferta de manjares, a oferta pacífica, a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Da mesma forma, Cristo se fez em holocausto para nos livrar dos nossos pecados. Cristo é o pão da vida, são os manjares que Deus nos deu. Cristo, ele foi aquele que nos trouxe a paz perante Deus. A ira de Deus não cai mais sobre nós, porque ele foi a oferta de paz. Ele é a oferta pelos nossos pecados. Lá em Isaías capítulo 53 vai falar que Cristo foi moído pelos nossos pecados, e ele é a oferta pela culpa que estava sobre nós, foi jogada em Cristo, e por conta disso Cristo foi crucificado. Números, o 4º livro da Bíblia, ele serve para mostrar que as pessoas de Israel, enquanto estavam dentro do deserto, precisavam passar por uma transformação. E que transformação era essa? As pessoas que estavam no deserto deveriam parar de viver em pecado e passar a viver em santificação. Números capítulo 21, a partir do versículo 8, a gente vai ver que o povo, ele falou contra Deus, porque eles estavam no deserto, e então Deus envia serpentes abrasadoras com fogo, e todos aqueles que eram picados por aquela serpente morriam. O que é que eu vejo aqui? Eu vejo pessoas pecadoras sofrendo pelo seu pecado, mas aí o povo se arrepende e pede para Moisés orar por aquele povo. Moisés ora, então Deus dá uma salvação àquele povo. Deus fala: Moisés, faz uma serpente de bronze, coloca essa serpente numa haste, levanta ela no deserto, e todo aquele que olhar para a serpente levantada na haste será curado. Eu não sei vocês, mas aqui eu vejo uma simbologia muito clara. Da mesma forma que a serpente de bronze foi levantada e aquele povo foi salvo quando olhou para ela, Cristo foi levantado na cruz para nos salvar dos nossos pecados. E todo aquele que vê a Cristo e o aceita é salvo do seu pecado. E por último, Deuteronômio capítulo 18, versículo 15. Moisés vai falar para aquele povo: o Senhor, o seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos um profeta como eu. Moisés ali estava falando: futuramente vai vir um como eu, que vai vir para salvar vocês. Então a gente vê claramente que as 5 portas que João deixa escrito no seu livro é claramente uma referência aos 5 livros da Torá, para que todos aqueles que lessem o livro de João entendessem que o Antigo Testamento é uma forma de mostrar o Cristo que viria. No versículo 2, ele vai falar: tanque de Betesda. Glória a Deus. Aleluia. Quando a gente vai para o hebreu, a palavra Betesda, ela é dividida em 2. Bet significa casa de ou lugar de, e Sisda, né, que é o resto da palavra em hebreu, significa graça, ou então favor, ou então misericórdia. Então tanque de Betesda significa casa de misericórdia, ou casa de graça, ou então lugar de misericórdia. Se a gente for lá para o mesmo livro, João capítulo 2, versículos 19 ao 21, Jesus é perguntado sobre o templo, e então ele responde: destruam este templo, e eu o levantarei em 3 dias. E então os judeus perguntaram: este templo
levou 46 anos para ser levantado. E o Senhor diz que vai levantá-lo em 3 dias. E então a gente sabe que o templo que Jesus estava falando não era o templo físico, mas era o seu próprio corpo. Jesus ali ele estava falando que o templo que viria a ser o nosso lugar de adoração seria futuramente o corpo que seria levantado na cruz. Então quando a gente vê tanque de Betesda, quando a gente vê o lugar de misericórdia, quando a gente vê a casa de misericórdia, que antigamente era um tanque cheio de água, agora o nosso lugar de misericórdia, o nosso lugar de paz, o nosso lugar de graça, o nosso lugar de favor é Cristo Jesus. É lá que a gente vai achar a cura que eles achavam no tanque de Betesda. É em Cristo que a gente vai achar a nossa mansidão. É em Cristo onde a gente vai achar descanso. No versículo 3 ele vai falar o seguinte: naquele tanque, grande multidão de enfermos havia ali, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Eu não sei vocês, mas quando eu vou ler a Bíblia, que eu abro em Romanos 3, capítulo 23, que ele diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, eu vejo, primeiro, um tanque cheio de pessoas pecadoras, mas pessoas que também estavam doentes, necessitando, ansiando uma cura. E agora eu vejo um mundo repleto de escuridão, pessoas pecadoras que estão doentes pela enfermidade do pecado, que da mesma forma precisam de uma cura, que da mesma forma precisam de uma libertação na vida delas. A gente para um pouco e vai ver o caso específico em que estamos falando: o paralítico. Tanto naquele tempo como hoje em dia, muitas doenças levam as pessoas a ficarem paralíticas, a ficarem sem conseguir andar. E naquele tempo, como hoje também, existiam médicos que cuidavam de doenças, mas aquela doença que afetava aquele homem era uma doença incurável. Então eu tenho certeza que aquele homem, ele buscou ajuda, aquele homem ele deve ter encontrado ajuda em outros cantos, e não vendo saída, ele foi para o canto que achou que ali deveria ter a salvação dele, ter o milagre dele, que era o tanque de Betesda. Então no verso 4, a gente vê que um anjo, ele descia ao tanque, agitava as águas, e o primeiro que descia nas águas, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. O anjo que descia ali, quando a gente vai para João 1, 29, em que João, o Batista, ele olha para Jesus e fala: ali eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu vejo claramente uma significação do anjo que descia ali, agitava aquelas águas e curava aquele povo, do Cordeiro de Deus que desceu as águas quando João batizou, que agora nos livra de todo o pecado, que nos livra de toda doença, igual aquele povo que muitas vezes iam atrás de Jesus para serem curados. É claro que Jesus descer à terra estava significando aquele anjo que descia as águas. O anjo descia as águas e estava preso naquele lugar. A única pessoa era curada num ano só. Mas quando Jesus veio à terra, quando ele desceu à terra, quando ele fez essa representação de anjo, ele nos curou dos nossos pecados, ele nos cura das nossas enfermidades, ele tira o nosso jugo pesado, ele nos traz descanso, ele é capaz de nos levar a viver eternamente. A morte foi vencida pelo sacrifício de Cristo, e agora, como co-herdeiros da sua promessa, nós podemos viver eternamente também. Versículos 6 e 7 vai falar o seguinte: Jesus, vendo o coxo ou o paralítico, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, ele disse, ou ele perguntou: queres ficar curado? E então o paralítico lhe responde: Senhor, eu não tenho homem algum que me coloque na água quando ela é agitada, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Eu não sei a condição que você chegou aqui nessa noite, mas eu sei que aquele coxo, ele estava totalmente desesperado. A palavra vai nos falar que ele estava daquela forma há 38 anos. A gente não sabe quantos anos ele passou naquele tanque. A gente sabe que ele não conseguia ir de um lugar para outro. A gente sabe que ele não tinha ninguém, então ele não tinha quem o ajudasse a chegar nas águas. A gente não sabe quanto tempo ele passou ali, então todo ano era uma nova esperança que acendia no coração dele. O ano virava e ele dizia: não,
dessa vez eu vou conseguir. Quando a água mexia, outro chegava no lugar dele. Então a esperança dele ia se embora. No próximo ano acontecia de novo, e de novo, e de novo. Aquele paralítico, eu tenho certeza que ele já estava sem esperança de que ele voltaria a andar. Mas ele continuou naquele canto, porque mesmo sem esperança, ele ainda tinha fé de que ele poderia alcançar o milagre dele. Ele ainda tinha fé de que se ele continuasse ali, algum dia ele conseguiria alcançar o milagre que ele necessitava. E aí, ele estava com certeza triste, com certeza abatido, com certeza desesperado pelo milagre. O interessante é que ele não nasceu assim. A palavra não nos fala que ele nasceu já paralítico. Então ele sabia como era andar, ele sabia a sensação de andar, mas de uma hora para outra ficou sem conseguir andar. E aí, quando você tem alguma coisa que isso sai da sua vida, você sempre fica com aquela saudade, você fica com aquela vontade de voltar a fazer aquilo. Da mesma forma, aquele paralítico, ele sabia como era andar, se tornou paralítico e ele ansiava por querer voltar a andar. Era a vontade que ele tinha na vida dele, era ficar curado. Mas aí quando Jesus chega a ele e pergunta: queres ficar são? Ou então queres ficar curado? Eu vejo um homem frustrado, que não queria ter mais falsas esperanças. Eu sei que aquele homem queria a cura, mas ele já tinha passado tanto tempo tentando e não conseguindo, que eu acho que na hora que Jesus perguntou, ele falou: não quero mais, eu acho que não chega mais para mim. Ele já estava tão desesperado, ele já estava tão desacreditado, de tanto tentar e nunca conseguir, que eu acho que quando Jesus perguntou a ele, em vez de ele falar que quer, como a Bíblia nos mostra, ele fala: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude. Quando a água é agitada, que eu corro para o tanque, sempre chega alguém na minha frente. É um homem que ele esquivou de responder a pergunta. Jesus pergunta: você quer ser curado? E ele não responde que sim nem que não. Ele mostra o desespero que estava no coração dele. Ele vai falar o caso dele a Jesus. Ele fala: rapaz, é o seguinte, eu até queria, mas toda vez que a água é agitada, sempre chega alguém na minha frente e eu fico sem o meu milagre. E aí, Jesus, ele não pergunta de novo. Jesus, ele fala: levanta-te, tome a tua cama e anda. Eu não sei o que aquele homem pensou. Talvez ele ainda estivesse desacreditado, mas a fé que ele tinha foi tão grande que ele nem pergunta, ele nem pede para Jesus repetir a pergunta, e nem Jesus repete a pergunta. A palavra vai nos falar que aquele homem, ele foi curado, ele pegou a cama dele e andou. Eu vejo a cena seguinte: Jesus chega para ele e pergunta: rapaz, tu quer ser curado? E aí, em vez de ele responder assim, ele disse: eu já tentei tanto. Mas Jesus fala: então faz o seguinte, levanta, pega a tua cama e anda. E aí eu vejo ele, eu não sei se ele parou para pensar ou se ele só levantou e andou, mas eu sei que a ação dele foi levantar. E aí ele não precisou de uma palavra na vida dele, ele não precisou que alguém orasse por ele. Jesus tinha libertado a palavra, Jesus tinha liberado a palavra: levanta a tua cama e anda. E então ele levantou, pegou a cama dele e andou. Aqui eu vejo que um pingo de fé que aquele homem teve, por mais desacreditado que ele estivesse, por mais desesperado que ele estivesse, ele foi capaz de, com aquele pingo de fé que ele ainda tinha, que foi aquele pingo de fé que fez ele continuar ali, porque ele poderia muito bem sair se arrastando daquele lugar depois de uma tentativa que deu errado, mas ele preferiu ficar 38 anos ali esperando, renovando as suas esperanças todo ano, e todo ano sendo frustrado. Mas quando Jesus chegou na vida dele, ele foi curado. Quando Jesus chegou na vida dele e deu a pergunta, quando Jesus chegou na vida dele e perguntou se ele realmente queria, ele olhou para trás na vida dele, os 38 anos que faliram, os 38 anos que ele tentou e não conseguiu, Jesus foi capaz. Os 38 anos que deu errado, num dia só Jesus foi capaz de curá-lo. Jesus chegou e perguntou, e liberou a palavra, e ele recebeu a palavra e se levantou. Irmãos, isso aqui
eu vejo uma clara imagem da impotência que o ser humano tem frente ao poder de Jesus e frente ao que Ele pode fazer na nossa vida. Como assim, Igor? Fala melhor que eu não entendi. Vamos lá. Paulo ele vai falar que quanto mais fraco ele está, mais forte ele está. Sabe por quê? Porque não é a força de Paulo que faz ele andar, é a força que Deus dá a ele que faz ele continuar. A mesma coisa eu vejo aqui, um homem que tentou pelas próprias forças por 38 anos ser curado quando aquele tempo se balançava, nunca conseguiu. Mas quando Jesus veio e deu força àquele homem se levantou. Quando Jesus se apresentou na vida dele, ele aceitou a palavra que Jesus libertou, ele foi capaz de levantar, porque quem faz na minha e na tua vida não somos nós, quem faz na minha e na tua vida é Deus. Se você levanta da sua cama, é porque Deus permite. Se você levanta e consegue fazer qualquer coisa na sua vida, é porque Deus permite que você consiga. Se você consegue enfrentar qualquer obstáculo que chegue na sua vida, não é pelas nossas próprias forças, mas é pelas forças que Deus nos dá. Vejam só, vamos olhar um pouco para o sacrifício que Cristo fez na cruz. Deus se fez em forma de carne e se fez homem. Deus pegou o pecado de toda a humanidade e levou para a cruz. Deus sofreu por nós em forma de seu Filho crucificado. Deus ressuscitou ao terceiro dia em forma de Jesus. Deus, depois que subiu ao céu, nos deu o Espírito Santo para que a gente não ficasse órfão. O Espírito Santo sendo Deus e levando as nossas súplicas a Deus, Ele nos acompanha em toda a nossa caminhada cristã. Eu não sei vocês, mas eu vejo um Deus que estava com a gente antes, está com a gente agora e está com a gente depois, nos levando na nossa caminhada. Foi Deus que nos sacrificou para a glória dEle, foi Deus que nos salvou para a glória dEle, foi Deus que sofreu por nós para que o nome dEle fosse glorificado na terra, foi Deus que nos salvou, que te salvou, que nos tirou do lamaçal de pecado, não para que o meu nome, para que o teu nome seja glorificado na terra, mas para que os humanos lá fora, para que o mundo saiba que Deus ele pode pegar uma pessoa doente, uma pessoa que precisa de um milagre, uma pessoa pecadora e que o mundo não dá nada, mas quando Deus chega, que o nome dele é para ser glorificado, ele levanta e nos salva. Eu não sei vocês, mas eu vejo um Deus que está agindo desde antes, quando criou o mundo, e vai continuar agindo até quando o mundo se acabar e a gente for morar com ele. Eu não sei vocês, mas o Deus que eu sigo, Ele fez como Jeremias e como Paulo. Quando você ainda estava no ventre da tua mãe, eu te formei e foi eu que te designei para isso. Quando a gente ainda nem tinha forma, no ventre da nossa mãe, a ciência vai falar que a vida é a partir do momento que foi concebido. Da mesma forma a palavra nos fala, quando a gente ainda era uma pequena célula, Deus estava lá nos formando, nos transformando no que somos hoje. Não importa o que você fez, não importa o seu passado, depois que você aceitou a Cristo, você é uma nova criatura. Depois que você aceita Cristo, o velho homem morreu nas águas. Agora, a nova criatura serve para glorificar o nome de Deus. Sabe o que é interessante? E eu já me encaminho para o final. O versículo 11. Quando os judeus ficam irados com Jesus, porque Jesus cura no sábado, e para os judeus sábado era um dia sagrado que não se podia fazer nada, e eles perguntam quem foi que ordenou que aquele homem se levantasse e andasse. Eu vejo uns judeus completamente focados em algo que não deveria ser o foco deles. Uma pessoa que fazia 38 anos que não andava, acabou de andar, e eles estão preocupados com quem fez o milagre no sábado. E aí, aquele que recebeu o milagre, ele vai falar o seguinte: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. E aí os judeus perguntaram: quem é esse homem que te disse toma a tua cama e anda? E aí o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de que naquele lugar haver grande multidão. Aqui tem 2 pontos que eu quero encaminhar já para o final. Primeiro, nem Jesus revelou a própria identidade para aquele homem. Jesus não chegou se apresentando dizendo: olha, é o seguinte, eu sou filho do homem, eu sou Jesus e se você quiser eu posso lhe curar. Não, Jesus não viu necessidade de se dizer quem é. Da mesma forma, a gente não tem necessidade de ficar dizendo o nosso nome para ninguém. Não foi nós que fomos sacrificados, não fomos nós que fizemos a obra salvífica. Se alguém perguntar: olha, eu não sei,
mas aquele que me salvou, ele tem poder para fazer na tua vida. Da mesma forma que o paralítico fez. Não é necessário que a gente se coloque no pedestal, porque quem deve ser colocado no pedestal foi aquele mesmo que foi levantado para nos salvar dos nossos pecados. Se tem um que deve ser glorificado, foi aquele que passou tudo o que passou para nos salvar dos nossos pecados e nos livrar da condenação eterna. O versículo 13, para finalizar, e eu vou ler de novo. E que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Eu não sei vocês, mas eu vejo uma sala entupida de pessoas que estavam necessitando de um milagre. Uma sala entupida de pessoas que estavam ali querendo que aquelas águas se mexessem para que elas tentassem chegar lá. Eu vejo pessoas desesperadas. E eu tenho certeza que quando as águas se mexiam era um empurra. Eu tenho certeza que o povo ali perdia a linha só para receber o milagre. O povo estava desesperado para ser salvo. E vocês acham que as pessoas lá fora no mundo também não estão desesperadas para serem salvos? Pessoas que não têm controle das suas próprias ações. A palavra vai nos falar que o Deus desse século, que Satanás, cegou os olhos de todos que estão lá fora. Então a gente tem pessoas inundadas em droga, pessoas inundadas em álcool, pessoas que não têm controle de suas próprias ações, loucas para receberem a salvação, mas que não têm controle sobre suas próprias ações. Pessoas que necessitam urgentemente de uma salvação, mas como a própria palavra diz, como ouvirão se não há quem pregue? Jesus ele deixou uma ordenança para os seus discípulos: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Não é o evangelho desses que estão vendendo por aí, um evangelho coach que diz você pode, que diz você consegue, que diz você é capaz. Não, é um evangelho verdadeiro, o evangelho que Cristo endereçou, que é aquele que diz: Jesus pode, Jesus consegue, Jesus é responsável pela tua salvação. Então, irmãos, para finalizar, eu não sei como vocês estão, mas eu sei que o Deus que eu sigo é aquele Deus que pode fazer na tua vida como ele fez no paralítico que estava no tanque de Betesda. Só que tem um porém: ele não vai fazer na tua vida sem que antes você tome uma ação, porque não é uma via de mão única. Deus ele dá, mas da mesma forma que ele dá, você também tem que agir. Não pense que se você ficar sentado esperando cair do céu, vai chegar, porque não vai. Quando Cristo fala queres ficar são, o homem, por mais que ele não tenha crido 100%, por mais que ele não tenha dito sim, tenha explicado a história dele, quando Jesus falou levanta-te e toma a tua caminhada, qual foi a ação do homem? Foi ficar parado e esperar? Não. A não ser a Bíblia que vocês leem, mas a Bíblia que eu leio, ela vai falar: aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. Eu vejo um homem que não se acomodou no que ele estava. Eu tenho certeza que aquele homem, quando ouviu Jesus falando, ele disse: quer saber, eu vou levantar agora. Passei 38 anos aqui parado, meu irmão, parado não vai ser mais para mim não. Eu vejo um homem que não se acomodou. Da mesma forma, a gente não deve mais se acomodar. Da mesma forma que o paralítico de Betesda fez quando recebeu a palavra que Cristo lançou sobre ele, a gente tem que fazer quando Cristo lançar uma palavra sobre nossa vida. Se a gente ficar parado esperando, meus irmãos, Deus nunca vai fazer. Aí tem gente que para assim e diz: eu quero sair desse deserto, eu quero que Deus me tire dessa tribulação. E o que tu está fazendo? Está ficando parado, esperando ele fazer. Ele não vai fazer nunca. Se ele já liberou a palavra para a tua vida, você tem que se levantar aí. Se você ficar parado no mesmo canto, você dali não vai sair não. E aqui eu agradeço a minha oportunidade, no nome de Jesus.